O índice de confiança do empresário industrial caiu 0,3 pontos em fevereiro. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, o índice foi de 48,5 para 48,2 em fevereiro. Esse é o 14º mês consecutivo abaixo da linha de 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança. Em janeiro, o indicador chegou a subir 0,5 ponto, bem próximo da neutralidade. O recuo agora ocorreu após o Banco Central fixar a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, nível que deixa o Brasil entre os países com maiores juros reais do mundo. E para analisar esses dados, a gente recebe aqui no Hora News a especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, Larissa Nocco. Bom dia para você, Larissa. Bom dia, Sônia. Larissa, então estão aí há 14 meses já o ICEI abaixo da linha de 50 pontos. O que isso revela do panorama, do cenário geral da indústria brasileira? O resultado do Índice de Confiança do Empresário Industrial de fevereiro reforça essa mensagem de um cenário bastante crítico para a indústria, particularmente para a indústria de transformação. Então, é importante dizer que esses 14 meses consecutivos abaixo da linha de 50 pontos, mostrando a falta de confiança do empresário industrial, tem algumas explicações dentro da nossa interpretação. Em primeiro lugar, o principal fator é, de fato, o patamar elevado das taxas de juros, que faz com que o custo do crédito permaneça elevado. Então, tanto do ponto de vista dos industriais, quanto do ponto de vista dos consumidores. Então, a gente nota que o comportamento da demanda ao longo de 2025 já mostrou uma desaceleração e os empresários vêm percebendo isso. Mas, além disso, existem alguns outros fatores que agravam essa questão, como, por exemplo, a forte entrada de produtos importados no mercado doméstico, que acaba capturando uma parte importante do mercado que seria da produção nacional, né, da indústria doméstica. E a gente nota isso por conta de um aumento bastante expressivo da importação, especialmente da importação de bens de consumo. Que cresceu ali em 2025 na casa de 15,6%, quando a gente olha para esses dados em volume. Mas, como você mencionou, de fato, esse comportamento do índice de fevereiro aconteceu na sequência da última reunião do Copom, que mostrou uma continuidade do patamar atual e bastante elevado da taxa de juros, que segue penalizando bastante a produção industrial. Larissa, e o índice de condições atuais está em 43,8%. Essa percepção negativa sobre os próprios negócios pode levar a cortes no investimento e também empregos nos próximos meses? Sim, isso pode acontecer. Um fator interessante do índice de fevereiro foi que o que puxou o indicador para baixo, o indicador completo para baixo, foram os indicadores associados à própria empresa. Então, a gente entende isso como uma sinalização de que possivelmente as taxas de juros, né, esse custo alto do crédito, tem impactado, sim, as indústrias. E qual que é a consequência do índice de confiança, né, da confiança dos empresários? Está baixa, né? Está mostrando esse estado de falta de confiança e está mostrando esse estado de falta de confiança há tantos meses. A consequência disso é que, diante de um estado de maior incerteza, é mais provável que os empresários não expandam sua produção, não realizem novos investimentos, não realizem novas contratações. Então, sim, é possível que haja um comportamento de enfraquecimento das contratações aí nos próximos meses. Inclusive, já é um comportamento que a gente tem notado, que, claro, vem sendo mostrado pela economia como um todo, né? Então, os dados de dezembro do CAGED, por exemplo, que mostra as informações referentes ao mercado de trabalho formal, já mostraram um comportamento mais fraco em relação ao mês de dezembro de anos anteriores. Então, o mercado de trabalho também já vem dando alguns sinais de um comportamento mais fraco em relação ao ano anterior, especialmente nessa segunda metade de 2025. Larissa, agora o Brasil permanece entre os países com juros reais mais altos e isso certamente impacta a indústria frente a mercados externos. Sem dúvida, esse é um problema que vem sendo enfrentado há vários meses pela indústria e
Uma coisa que é importante de notar é que o crescimento do ano de 2025, né, o que a gente consegue ter de dados até agora, apesar de mostrar um crescimento e as expectativas mostrarem que o ano deve encerrar ali com um crescimento de um pouco mais de 2%, esse crescimento foi muito puxado por setores que são menos sensíveis à política monetária, né, às taxas de juros, como, por exemplo, o setor agropecuário e mesmo a indústria, mas a indústria no que diz respeito à indústria extrativa, né, a produção de minério de ferro e de petróleo, que são setores um pouco menos sensíveis ao ciclo econômico, a essas políticas de crédito. Enquanto a indústria de transformação, que é a indústria de transformação, a indústria da construção, que são setores altamente dependentes de crédito, mostraram um comportamento de forte enfraquecimento ao longo de 2025. E, infelizmente, os efeitos da política monetária bastante restritiva, eles não acontecem de forma imediata na economia. Então, embora a expectativa seja de uma redução, né, de um início dos cortes da taxa básica de juros ao longo do ano de 2026, o ano de 2026, a indústria deve continuar convivendo, a indústria e a economia como um todo, né, devem continuar convivendo com um patamar bastante elevado de taxas de juros. Larissa, a intensidade do impacto dos juros elevados é a mesma para pequenas, médias e grandes indústrias ou tem diferença? Olha, existe uma diferença bastante grande entre setores, né? Quando a gente fala de crédito subsidiado. Mas eu acho que é um setor mais específico, dependeria mais de cada negócio, do acesso que cada empresa tem a tipos de crédito diferente. E se o cenário de juros altos persistir, qual é o risco para o crescimento do PIB industrial em 2026, Larissa? Sônia, já está no nosso cenário que o patamar elevado das taxas de juros deve se manter, apesar dessa expectativa de cortes que deve se iniciar já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. No entanto, a nossa expectativa é que os juros, a Selic termine o ano de 2026 um patamar de 12% ainda. Isso ainda é um patamar bastante restritivo para a atividade econômica como um todo. E as consequências disso são uma desaceleração da atividade econômica, uma continuidade da desaceleração da demanda, né, do ponto de vista dos empresários industriais, que deve fazer com que tanto a economia como um todo apresente um crescimento mais fraco em 2026 em relação a 2025, como a indústria siga num crescimento também mais fraco e outras variáveis, como, por exemplo, os investimentos também têm um desempenho bem mais fraco em relação a anos anteriores, o que é muito problemático, tendo em vista que isso compromete a capacidade produtiva futura da nossa economia. Larissa Noco, especialista em políticas e indústria da CNI, muito obrigada por sua participação aqui no Hora News. Agradeço, seguimos à disposição. Obrigada, bom fim de semana.